Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, estamos começando mais um programa junto com você. E olha, primeiro programa do ano 2020, que eu quero começar com esta frase. Veja só, não tenha medo de encerrar ciclos. Eles se encerrarão por si só. Mesmo que você não finalize, mas a vida trata de finalizar por você. Então, pensa bem, não tenha medo, enfrente, faça a sua parte, confie, haja. E aí sim acontecerá aquilo que você deseja. Mas tem que agir. Paralisa. É preciso que você acredite e haja para que esse medo recue e você possa fazer a sua vida acontecer, porque ela depende principalmente de você. 100% suas escolhas. E eu já estou aqui, gente, ao vivo, ao lado desta figura que muito feliz que ele aceitou o convite, Dr. Pedro Cavalcante. Frase que diz assim, mostra aí, Ranieri, eu achei a sua cara. Onde há vontade, há chance de dar certo. E olha, gente, eu estou aqui ao lado de um médico otorrinolaringologista que tem amor, dedicação pela sua profissão e com a vontade que ele tem de cumprir a sua missão aqui na Terra como médico. E vocês vão conhecer um pouquinho dessa história que ele vai nos contar, que terminou com a clínica Dr. Pedro Cavalcante, que, olha, é realmente uma construção de toda uma vida desde os 18 anos de idade. Vocês vão saber um pouquinho disso. Agora, boa noite, né? Boa noite. Não deixei você falar ainda. Telespectadores, né? Olha, Pedro, muito feliz de você estar aqui. E eu queria que você dissesse assim para a gente, antes de começarmos a entrevista, de falar sobre a assistência à saúde no Seridó. Olha, veja bem, na verdade, esse ano eu fiz 40 anos de formado em medicina. E acompanho a assistência da saúde do Rio Grande do Norte, sobretudo do Seridó, onde eu tenho... Ver como está mudando o quadro, como está assim, avançando, como está melhorando, tanto em termos de estruturas de clínica, como eu estou vendo a tecnologia que está sendo acompanhada, estou vendo médicos extremamente capacitados. E isso, tanto na iniciativa privada, como eu vejo também na iniciativa pública. A melhoria dos hospitais, né? Quer dizer, então a gente tem muita coisa ainda a fazer, mas o avanço é muito grande nesse período que eu acompanho. E isso me fez dizer assim, vamos falar não sobre o otorrino, não vou falar só sobre a saúde no Seridó. E olha, eu fico assim muito feliz de você estar falando dessa maneira, porque nós costumamos, aí eu me incluo, ver sempre o lado negativo, né? Por exemplo, a falta de assistência, a falta de saúde, e você veio justamente mostrar esse lado positivo, certo, que nós não enxergamos, que não é comum nós enxergarmos. Dizem toda essa... Viram que o programa promete, né? E vocês podem participar, questionar Pedro, discordar do que ele fala, fazer perguntas sobre este tema e qualquer um outro que você queira explorar e aproveitar bem esta oportunidade. Tá aí o telefone 93, você deixa a sua mensagem que Dr. Pedro responde durante a nossa entrevista. Eu sou inteiramente aberto ao questionamento, né? Eu acho que é do diálogo, da conversa que a gente pode chegar a pontos comuns. Exatamente. Inclusive, questionamento, discordar, faz parte. Sim, também, claro.
Olha aí, gente. Então, nós vamos agora para o intervalo comercial, mas voltamos já já com a nossa entrevista. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos de volta agora sim com o nosso entrevistado que está aqui ao meu lado, Dr. Pedro Cavalcante, médico otorrinolaringologista, graduado pela UFRN, professor coordenador do curso de especialização em otorrinolaringologia da Clínica Pedro Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira de Rinologia em 2006-2007, Rio Grande do Norte, por 2 vezes, 97, 98 e 2018, presidente do Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia 2000 e 2010, presidente e fundador da Clínica Pedro Cavalcante, membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Norte. Olha, quanto tempo de trajetória, Pedro? Em medicina são 40 anos, 40 anos. Foram 6 de estudante. E nesse período de estudante, aos 18 anos, eu iniciei a carreira de professor, ensinando em um curso pré-vestibular. Muito jovem, mas era uma coisa que me encantava. E até hoje, a coisa que mais me motiva é ensinar. Ensinar. É interessante, porque quando eu olho para a minha família, eu não tenho nenhum médico, nem antecedentes, né? Nem avós, nem tios-avós, nem tios, nem meu pai não tinha nem o nível superior. Olho para meus primos, não tem nenhum médico. Olhei para meu ser médico, né? E que é meu filho primogênito, mas que se formou em medicina, eu já tinha 30 anos de formado. Então, quer dizer, foi uma vocação mesmo, e por isso que eu nunca influenciei aos meus filhos dizer que eles fizessem medicina, fizessem isso, porque eu resolvi fazer por pura vocação. Eu tinha naquela época 15 anos de idade e fui e me matriculei no cursinho com 15 anos de idade. Era engraçado porque quem fazia cursinho é quem estava fora de faixa, eram pessoas de 25 anos, 30, e aquele menino de 15 anos ali no meio. Aí eu fiz um ano, depois fiz o outro, fiz meu vestibular com 17 anos. Você é de uma origem bem simples, né? Seu pai é de Natal, sua mãe é de Carnaúba. Meu pai é Natal e minha mãe Siridoense da Gema e barristas até hoje. Mora comigo, tem 93 anos, Olha, mas Carnaúba é a metrópole do mundo, é o centro do mundo, é Carnaúba do Janta para ela. E a gente tem orgulho. Muito ligado às origens dela e eu, com isso, fiquei ligado ao Siridó e, sobretudo, o Siridó Oriental, que é aqui, essa região Tinha primos de minha mãe, que a gente vinha frequentemente à casa dele, como Amadeu Venâncio, né? E isso... Um olhar afetuoso com o Seridó. Um olhar de amor mesmo ao Seridó. Pedro, eu até comentei com você nos bastidores, antes da gente iniciar o programa, que eu sempre achei que a clínica Pedro Cavalcante fosse uma homenagem ao seu pai. Eu imaginei que você era filho de médico, né? Até porque o seu nome é Pedro Cavalcante Filho. Quando eu vi o filho, eu pensei assim, então eu vou entrevistar o filho. Aí eu soube que não. Conta essa história para quem está em casa. Olha, todo mundo tem duas fases da vida. Quando a gente é muito jovem, aí diz, você é filho de Pedro Cavalcante. Quando a gente já está bem, vamos dizer, na profissão, conhecido, aí olha para o pai da gente e diz, aquele é o pai de Dr. Pedro Cavalcante. Então, isso eu não queria que acontecesse. Então, quando eu fui criar a clínica, como todo filho, né, tem uma certa idolatria pelo pai, então eu digo, vou botar o nome do meu pai. E como ele não era médico e nem era formado, aí eu botei clínica Pedro Cavalcante, quer dizer, não cabia nesse nome o nome doutor. Mas as pessoas podiam pensar, sei lá, se iam pensar, ele existe, mas ele queria o nome dele, porque ele é conhecido. Então eu uso em todos os meus carimbos, em todos os meus nomes, na porta do meu consultório, nos meus laudos, tudo, o nome Pedro Cavalcante Filho.
né? Então, e daí as pessoas às vezes pensam que realmente o meu pai que era médico e que eu segui a carreira dele, mas não. Mas, assim, ele educou os filhos, né? Todos nós nos formamos, eram 4 filhos, mas a clínica, né, realmente é uma homenagem a ele. Olha só, e você foi o primeiro médico da família. E o único, quase. O único não, porque o meu filho agora também depois, seguiu a profissão do pai. Você tem quantos filhos, Pedro? tenho 3. 3, né? O segundo é administrador e me ajuda muito, porque hoje a clínica Pedro Cavalcante, ela tem 9 unidades de consultórios, ela tem um hospital-dia, ela tem um laboratório do sono para realizar os exames do sono todas as noites, né? Nós temos um braço social, que é o Instituto Pedro Cavalcante, onde a gente vai às escolas municipais para fazer avaliação auditiva nas crianças, para evitar que haja, por falta de uma boa audição, ele seja reprovado ou tenha o êxito escolar, ele abandona a escola. E também nós fazemos até a avaliação de voz dos professores para evitar 25, 30 anos de trabalho, com 10 anos já está muito rouca, com nódulos vocais e sai da sala de aula. Então, para que o professor que faz a profissão com amor, ele não quer sair da sala de aula, ele quer estar em contato com os alunos. Então, a gente faz esse trabalho social nas escolas públicas. Agora, eu percebo que na sua trajetória profissional, você sempre teve o olhar primeiro para o público, né? Você tem uma história com as APAES também, eu trabalhei na APAE 19 anos aqui em Currais Novos, então Pedro Cavalcante é referência até hoje nas APAES. Então você sempre teve esse olhar social e esse olhar para o público, né? E depois, pelo andar da carruagem, veio o privado e hoje é público e privado. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. É simples de entender, sabe por quê? Porque eu estudei, meu jardim de infância foi numa escola pública. Meu primário e ginásio foram em escolas públicas. E meu científico, que hoje o ensino médio, foi também na escola pública, no Ateneu. Fiz o vestibular, passei e fui estudar numa universidade pública. Federal do Rio de Janeiro, pública. Então eu volto para trabalhar. E dizer que eu não tenho nenhuma gratidão ao serviço público, tenho. Tenho e muito. Aí comecei a trabalhar no Hospital Universitário, né, Hospital de Ensino, que era um servidor público federal. E depois, também, quase que imediatamente, passei a ser um servidor público estadual. Então eu sou aposentado como servidor público federal e municipal. Serviço público. O serviço privado eu fazia, claro, e faço hoje, mas sem nenhuma concorrência com o serviço público, porque não existe. São 2 públicos diferentes. Agora você imagina, o Rio Grande do Norte tem 12% de pessoas com plano de saúde. Então 88% da população do Rio Grande do Norte depende única e exclusivamente do SUS. Porque quem ele compra o plano de saúde. Agora, aquele que não tem é quem mais sofre. Então, eu fiz essa opção e, infelizmente, não vi o público atrapalhar o privado. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, chegou uma hora que eu digo, eu ainda preciso fazer mais. E aí, aceitei a ser secretário de saúde do Estado, com 41 anos de idade, e depois aceitei com 62 anos. E o que eu vi foi um SUS que era um menino, né, um garotinho, porque só tinha 7 anos quando eu comecei, e hoje ele, com praticamente 30 anos, ainda continua com muitos problemas, mas muitos avanços foram feitos. Olha, e nós vamos falar desses avanços, porque precisamos falar desses avanços, porque o negativo, ele se sobrepõe muito facilmente sobre o positivo, né? Tudo que é negativo chega mais rápido e atinge mais do que o positivo. E a saúde, por ter muitos problemas ainda, a gente termina lamentando mais do que vendo os benefícios.
Mostra pra gente esse seu olhar para ver se anima. Eu vou lhe dar dizendo, eu cheguei em Natal em 1981 e meus laços aqui, né, com inclusive um grande amigo e irmão, que é o doutor. A gente veio desde 97, quando eu os hospitais e achava os hospitais muito carentes. Não é que eles resolveram tudo, mas quem diria você fazer uma tomografia computadorizada pelo Sistema Único de Saúde no Seridó? Hoje tem, Caicó está com o tomógrafo já instalado e tudo. Quem falava de você ter uma internação em UTI no Seridó? Eu visitei esses hospitais e via, inclusive, que todos os leitos estavam ocupados com pacientes do Seridó, que antes era obrigado a colocar numa ambulância e ficar numa fila de corredor, porque também não tinha vaga lá. Na capital. Na capital. Então, a gente viu nesse último governo, assim, um trabalho hercúleo para inaugurar 140 vagas de UTI em todo o Rio Grande do Norte. Aí você fala, e o tratamento do câncer? Tem quimioterapia, tem todos esses tratamentos de radioterapia que precisa ser interiorizada. Enquanto não, aí tem que ter a referência. Isso é o modelo SUS, que não interessa se o hospital é federal, se o hospital é estadual, se é um hospital municipal. O SUS, o nome já diz tudo isso, é o Sistema Único de Saúde. Então ele não pode ser contaminado nem por política e nem por preconceitos. Certo? Eu digo muito para os meus alunos assim, às vezes eu vejo o médico dizer, não, porque o paciente às vezes é meio chato. Eu digo, mas como é que você tem coragem de dizer para o paciente quando ele está doente e você está com saúde? Claro que quem está doente você tem que olhar de outra forma. Então é isso que você tem que ver. E hoje os médicos estão entendendo que as oportunidades e a própria tecnologia está chegando no interior. Então, é isso que eu sonhei quando criei a Residências Médicas de Otorrino, que era fazer a interiorização da otorrinolaringologia. E a gente já tem hoje otorrinos em todas as regiões do estado. E que nós estamos aqui abrindo uma clínica para trabalhar com o público e com o privado. Com o privado. Eu não vim aqui, olha, de olho no privado, certo? Tanto que a primeira pessoa com quem eu conversei foi com o prefeito e com a secretária municipal de saúde. O prefeito Todão é uma pessoa que eu tenho um apreço por ele e ele também, né, tem muita, assim... Consideração a mim, mas também eu procurei a secretária Elígia, eu procurei Dr. Gilson, prefeito de Carnaúba dos Dantas, para dizer que eu queria também contribuir com a assistência à saúde na otorrinolaringologia do Seridó Oriental, e ele realmente procurei o consórcio e estamos já fazendo alguns trabalhos para quê? Porque não adianta chegar aqui e trabalhar só com o privado e com interesse pecuniário. Eu tenho que trabalhar na assistência à saúde e a mais próxima possível, não pode ter duas medicinas. A medicina é uma só, a doença é uma só. A assistência não tem a doença do pobre, ser... é a doença do rico, não existe isso, tá entendendo? Então, é com esse espírito público, é com esse espírito de empreendedor privado que nós vamos ir a Coais Novas para buscarmos os melhores caminhos. Agora, já que estamos falando de assistência à saúde, nos conte sobre a clínica Pedro Cavalcanti. O que eu acho assim mais fantástico, eu vou lhe dizer uma das coisas que eu acho mais fantástico na clínica, um diferencial que para mim realmente é um diferencial, é a questão do atendimento, da central de atendimento. Você está criando aqui em Currais Novos, vai abrir a 9ª unidade e existe uma central que trata todas as unidades como se fosse um hospital só. Conta pra gente como é isso. Na verdade, eu tenho uma felicidade de hoje trabalhar comigo 26 otorrinos, e como faz 25 anos que eu tenho a residência médica, né, e hoje 23 dos otorrinos são meus ex-alunos.
Olha Ou que seja, nós riqueza. convivemos, antes de começar eles entrarem na clínica, de 3 a 4 anos, né? Desde a formação até o aprimoramento. Então, isso me facilita que a gente tenha os mesmos protocolos, porque todos entendem que é assim que eu ensinei. Mas aí, como ficou muito grande, nós criamos um call center, né? Uma coisa que hoje em dia, para uma grande empresa, é impossível, que trabalhe com serviço, não ter um call center. Então, nós temos o call center que funciona, né? Praticamente 24 horas, e todas as unidades, Mossoró, Caicó, São Gonçalo, vai Parnamirim. ser Parnamirim, né? Natal, todas marcam a consulta, né? Ligam para aquele número e perguntam qual é a unidade que a senhora quer ser atendida. Então, nós temos um grupo, são 14 atendentes, né? Treinados para isso, e que a gente marca tudo no mesmo canto. Como todo o sistema de administração da clínica, ele é integrado. Todas as consultas feitas em qualquer lugar, elas vão todas para um único local, que é a gestão administrativa central, que nós somos os responsáveis por isso. Então, eu digo que nossas unidades são gerenciadas pelos médicos e a gestão é feita pela Clínica Pedro Cavalcante no prédio central. Olha que interessante. Então, você tem o mesmo atendimento, a clínica, o mesmo padrão de atendimento em qualquer das unidades que você esteja, que você vá. Exceto a parte hospitalar, que é muito mais complexa, todos os equipamentos que nós temos em Natal para diagnóstico, nós temos em todas as unidades, inclusive em Currais Novos vai ser assim também. Então, não tem aquela história, não, porque não tem isso, não tem aquilo. A gente tem que oferecer a integralidade, essa que é a verdade. Agora, quais são hoje os serviços que vocês da Clínica Pedro Cavalcante oferecem? Quais são as especialidades? A clínica em Natal, ela tem como especialidade a dermatologia, tem a cirurgia de cabeça e pescoço e tem a cirurgia torácica, sobretudo a endoscopia brônquica e tal. Mas lá é mais fácil esse número de especialistas. Os meus são mais fáceis, porque quando eu formo, eles veem como é que é o mercado, eles veem como vai ser. Hoje, as cidades como Currais Novos, sobretudo as cidades com mais de 50 mil habitantes, eles dão qualidade de vida ao médico que mora nela. Já tem escolas que ensinam realmente. Isso, que se equiparam às escolas. Que se equiparam e tal. Então, assim, hoje o médico começa a ver que não tem grandes problemas de mobilidade. Natal, às vezes, você gasta 40 minutos para chegar no seu lugar de trabalho e volta com mais 40, se não mais tempo. Ele passa quase 2 horas no trânsito para vir. Então, isso não ocorre nessas cidades como Currais Novos, como Caicó, como Mossoró, né? E isso facilita muito a qualidade de vida. O médico, ou mesmo o profissional de saúde, nós trabalhamos com fonoaudiólogas, né? Certo? Então, eles sabem que isso é qualidade de vida. Então, hoje eles já não tem tanta dificuldade. E sabe que vem aqui para fazer uma medicina igual, no mesmo nível que faz em Natal. Aqui vai ter a tomografia, vai ter isso, vai ter como ele fazer todos esses exames que a otorrino, por exemplo, utiliza, certo? E vai ter médicos de outras especialidades que cada vez mais surgem aqui. Aqui, Currais Novos, ela é aquinhoada com excelentes clínicas, né? Belíssimos prédios e médicos extremamente capacitados. Então, você quando faz uma medicina boa, está fazendo o que gosta, com qualidade de vida, o médico vem e se instala e sabe que a cidade é importante para ele e que ele pode criar os filhos, formar família, fazer tudo isso. Facilita, né? Agora você começou em Natal, certo? Foi. Aí depois de Natal, a primeira, Parnamirim ainda é Natal, a primeira interiorização foi Mossoró? Foi Caicó. Foi Caicó? Foi Caicó. Ah. E eu fui trabalhar com a PAI. Lá em Caicó começou com a PAI? Fazia mutirões de cirurgia, víamos para cá, operava por causa disso, não interessava a questão pecuniária. E eu fazia isso, né, trazia os residentes. Porque, veja bem, a gente ensina 3 anos o médico a ser especialista. Eu digo que é mais fácil
formar um especialista do que um cidadão. Cidadão é aquele que tem compromisso com a comunidade. Então tem que tirar eles da capital e trazer para o interior para eles verem como é que a coisa funciona. É verdade. E ver as dificuldades. Então primeiro foi Caicó, depois veio Mossoró, depois veio... antes de Mossoró teve em Natal, que chama Lagoa Nova, depois veio Mossoró, depois veio Zona Norte, Zona Sul, né? A Leste já existia, aí veio o Parnamirim, depois veio agora a de São Gonçalo. E a gente está crescendo assim, não é porque quer crescer, é demanda. A gente faz pesquisa, o paciente diz que é ruim por não ter em tal localidade o atendimento e tal. Então a gente veio aqui, por exemplo, para Currais Novos, mas claro que a gente sabe que Currais Novos não é uma cidade, é um polo. São mais de 15 municípios que drenam para cá. E eu tenho certeza que, por exemplo, um paciente, nesse primeiro momento, um paciente de Santa Cruz vai querer ir a Natal, que é a 120 quilômetros, ou vir a Currais Novos, que é 60 quilômetros. Vai também facilitar. É uma cidade que está crescendo, mas ainda não tem uma influência regional como tem o Currais Novos. Mas claro que vai chegar o momento também de outras cidades, quando tiverem uma abrangência populacional maior, que os médicos vão querer ir e vão querer trabalhar nelas. Hoje você trabalha com a equipe de quantos médicos, Pedro? Quando coloca as dermatos e os cabeças e pescoço, esses outros, nós trabalhamos cerca de 50 médicos. Então você administra essa equipe de 50? Criamos um modelo e tem uma equipe, né, para fazer isso. Né? O doutor Pedro não é um milagroso não, mas são... A Clínica Pedro Cavalcante hoje, ela tem em torno de 130 funcionários. 130 funcionários, em todas as unidades? Todas as unidades. Olha só. E na administração central. Olha, tá chegando assim algumas mensagens no WhatsApp, eu vou ler algumas, Ótimo. Tá? Boa noite, fiz cirurgia de correção de septo em 2011 e em igual período também adenoide. Sinto hoje um certo desconforto. Esse tipo de problema pode voltar? É interessante essa colocação, porque claro que eu digo que o nariz ele tem dois tipos de problema. O estrutural, que é aqueles que envolvem as cartilagens e os ossos, e tem os inflamatórios, que são aqueles que são inerentes à mucosa. Por exemplo, se eu tenho o desvio de septo, ele vai me prejudicar, a gente pode chegar à conclusão que o melhor tratamento é a cirurgia. Se você tem uma rinite, quer seja alérgica ou não alérgica, a rinite é uma inflamação, então teria que tratar. Se você tem as duas coisas, também tem que tratar as duas coisas. Ninguém vai ficar satisfeito se eu tenho dois problemas, um alérgico, vamos dizer, e um desvio. Eu trato o desvio, o alérgico vai melhorar? Não, não vai melhorar. Tem que tratar o alérgico, que são tratamentos distintos. Então, eu acredito que você deve... Agora, é esperado que o septo e os cornetos, que provavelmente você está falando como nome de adenoide, mas quando é adulto a gente sabe que o nome seria cornetos, eles podem recidivar, mas pode estar vinculado a uma rinite. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, porque se for rinite tem que tratar com medicamento, se fosse um problema estrutural teria que ser tratado cirurgicamente, embora que é possível, mas é mais raro você reoperar pessoas. Olha, tem uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta. Deixa eu ver a sua para ver se eu sei realmente. A assistência na área de otorrinolaringologia aqui em nossa cidade especificamente é suficiente para a demanda? Olha, a otorrinolaringologia é uma das especialidades que mais tem demanda na saúde. É porque quando não tem otorrino, aí o pediatra trata muitos problemas de nariz, ouvido e garganta, o clínico geral também trabalha com isso, mas se for só para otorrino, é em torno de 3% da população. Ora, isso imagine, se aqui tem ao redor de Caicó, com os 15 municípios, em torno de 150 mil habitantes, e eu vou saber 3%, eu teria nessa região um potencial de 4.500 consultas por mês. Minha nossa. Então, eu acho que, pelo contrário, quando eu digo que há 40 anos atrás, Caicó nós tínhamos 2 otorrinos,
E agora continua, acho, com 2 otorrinos, acho que Ítalo ainda continua, Otávio. e tem o doutor Otávio, que tem uns dias que está em Natal e tudo, quer dizer, não tem nem assim 2 integralmente, é porque a demanda está exigindo a presença de mais otorrinos. Eu acho também. Por isso que você está vindo. É por isso que estamos indo. Então, estava certo. Já fui operada por Dr. Pedro, fiquei muito satisfeita, sou Nícolo da Flash Colo e ele é um grande profissional. Ah, que privilégio, legal. Obrigado, Nícolo. Bacana. Ok, deixa eu ver aqui. Currais Novos só tem a ganhar por um profissional desse porte, está chegando. Boa noite, Maura. Sou Jéssica. Parabéns pela entrevista de hoje. Saúde é um assunto que interessa a todos. E estou muito feliz com a vinda da Clínica Pedro Cavalcante. Inclusive, doutor Pedro, a clínica vai funcionar ali ao lado da Clínica Essencial, né? Ao lado da igreja, ao da lado Matriz de da Santana. Matriz, né? E, inclusive, eu trabalho lá na Clínica Essencial, eu atendo lá. E a atendente da Clínica Semed Essencial tem recebido telefonemas já perguntando... O nosso call center também está se recebendo, né? Mas a gente espera que muito em breve já está em ponto de a gente inaugurar. As obras de adequações já estão sendo tudo finalizadas, né? E a gente pretende para o mês de fevereiro estar dando o start da nosso trabalho aqui. Irá trabalhar com algum convênio? Jéssica está perguntando. A clínica trabalha praticamente com todos os convênios, certo? Então, eu acho 1 ou 2 que possa ser que não tenha, mas tem mais de 20 convênios, né? E nós vamos trabalhar também com convênio. Se quer trabalhar com SUS, quer trabalhar com convênio, quer trabalhar com o privado, então nós realmente queremos dar, assim, uma assistência universal. Completa. Pedro, o que é que a clínica vai oferecer aqui em Currais Novos? Veja bem, a otorrinolaringologia, o nome é até difícil que as pessoas acham, a gente já acostumou, mas ela envolve o ouvido, o nariz e a garganta. Só que não é só isso, né? Ela se estende pela parte da voz, né? Ela se estende pela parte do equilíbrio, né? Do labirinto, ela se estende sobre a parte da alergia. E então a otorrina ela é muito ampla, essa que é a verdade. E a gente atende desde o recém-nascido ao paciente centenário, né? Quer dizer, o otorrino ele não tem para ter essa predileção por idade ou por qualquer tipo de faixa etária. Então a gente vai oferecer desde a saúde auditiva. A saúde auditiva é um programa do governo federal que nós já somos habilitados para o Siridó. Estava funcionando só em Caicó, mas agora vai ter a facilidade de acessibilidade, porque vamos ter também um atendimento aqui em Currais Novos, que pertence ao Siridó. E isso a gente vai poder diagnosticar problemas precoces em crianças bem novas e pequenas na área de deficiência auditiva. Nós vamos também poder fazer isso para o idoso. O idoso hoje ele se isola porque ele não está escutando bem. A gente vê hoje um idoso brincando com um cachorrinho, com não sei o quê, porque às vezes os parentes não conseguem mais interagir com ele, porque ele não escuta bem. E tem um governo federal, tem um programa que inclusive oferece as próteses auditivas importadas para que as pessoas reabilitem a sua audição. A audição é uma coisa tão importante que teve uma escritora chamada Helen Keller, que ela ficou cega e depois ficou surda. Isso. E ela diz o seguinte, que quando ela ficou cega, ela se separou das coisas. E quando ela ficou surda, ela se separou das pessoas. Foi mais doloroso. Então, se a gente levar por esse prisma, então a gente vai poder dar qualidade de vida ao idoso, ao trabalhador, aqui que tem muitas mineradoras, pacientes expostos a traumas acústicos, pode já ter algum tipo de problema e às vezes nem sabe. E então a gente vai fazer isso tudo pelo SUS, certo? Eu não chamo de gratuito, porque o SUS paga. Mas para o paciente ele não precisa desembolsar nada. Nós vamos oferecer a parte de testes alérgicos para as vias aéreas, nós vamos oferecer testes do labirinto, certo? Nós vamos oferecer esse, talvez demore só mais uns 2 ou 3 meses, o teste de polissonografia, porque a medicina do sono hoje está dentro da otorrino e a gente sabe que um sono
vida de má qualidade. Certo? Se você, por exemplo, ronca muito, antigamente dizia, ele dorme que ronca. A gente diz, coitado, ronca quando dorme. Porque quem ronca perde até 1 hora de sono por dia. Imagine uma semana, são 7 dias, ele perdeu 1 noite. 7 horas. E essa noite não se recupera, porque ele vai continuar roncando. Se ele tiver apneia, isso já é doença. Já não é um desconforto para as pessoas que estão no ambiente. Isso já é uma doença. A apneia obstrutiva do sono precisa ser tratada. Ela leva a outros problemas mais graves, né? Da sonolência diurna, vai dirigir, pode ter um acidente na estrada, né? Uma pessoa que tem de baixa produtividade por causa da sonolência. É aquela criança que rapaz, não pode se encostar que dorme. Vai assistir televisão, dorme. Dorme até em pé. Vai ler um livro, dorme, Então, essa pessoa é sinal que ela está sofrendo muito. Então, a gente vai trazer também os avanços da medicina do sono aqui, nós queremos nessa integralidade, né? E também na parte de labirinto, né? Vamos trazer a reabilitação do labirinto. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo em Natal, que é feito ali em São Paulo, mesmo no exterior, onde eu já morei, já vi tudo isso, eu quero trazer para Currais Novos. Olha só, inclusive vai ter também atendimento de fonoaudiologia, né? Que faz parte exatamente. Desse... E até um detalhe, a pergunta que fizeram aqui sobre o horário, eu quero lhe dizer que eu só acredito em bodega, eu sou do interior também, né? Que abre todos os dias. E então a gente vai abrir de segunda a sexta, de manhã e à tarde, e já discutimos a demanda de possibilidade de abrir no sábado durante a manhã. Porque muitas pessoas têm a criança que está na escola, mora numa cidade vizinha, não sei o quê, trabalha numa determinada instituição, no Banco do Brasil, Banco do Nordeste, para sair, para trazer o filho, durante a semana não pode. Então, hoje, pelo menos, nas nossas unidades em Natal, todas já funcionam sábado de manhã. Isso. Certo? Quem diria que supermercado ia abrir dia de domingo, dia de... Hoje, todo mundo sabe fazer essas coisas nesse horário. Então, a gente já está olhando esse detalhe para que a gente possa dar a maior assistência possível. Então, vai ter esse atendimento todos os dias da semana e mais a possibilidade do sábado, né? Que está sendo... depender da demanda, né? Ok. Olha, durante a nossa entrevista está aparecendo os endereços da clínica Pedro Cavalcante e vocês veem que é só entrar lá, gente, no Instagram, que vocês vão ver todas as informações, a central, o message no Facebook, enfim, tá tudo lá. Você pode, inclusive, ter atendimento online, né, Pedro? Tem, a gente, na verdade, tem o call center, né, mas funciona também por WhatsApp, pela rede social. Você pode marcar a sua consulta, com tudo, tem o chat, né? Temos aí o SAC, né, como diz também, o serviço de atendimento ao cliente. É muito bom quando o cliente faz uma crítica construtiva, porque nós podemos corrigir e isso ser atento, uma vez que existem pessoas dentro desse processo e as pessoas, às vezes, podem falhar, podem equivocar, mas que a gente, sendo informado, nós podemos melhorar cada vez mais esse atendimento. Ok. Olha, tem aqui um recadinho. Estou ligada em Pitangui, curtindo a entrevista pelo Face. Que bênção mais esse profissional aqui para a nossa cidade. Meu filho tratou um problema alérgico na unidade de Caicó há um tempo atrás e trouxe ótimos resultados. Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Então, nós temos outros recados aqui, muita gente ligando, dando os parabéns, muito bacana, tem em Currais Novos uma extensão da clínica Pedro Cavalcante, nós aqui ganhamos, falando, a entrevista tá show, é um grande profissional, a questão dos convênios, que nós já dizemos, né, são mais de 20 convênios que a clínica vai atender e também vai atender pelo SUS. Então, tá aqui, muitos cumprimentos. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão participando ao vivo, participando conosco. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar assim, quais são os... Você já falou, mas eu vou perguntar de uma outra maneira. Quais são os problemas, digamos assim, as queixas que devem me levar a procurar a clínica Pedro Cavalcante?
Isso é muito bom, porque quando eu tive com a secretária, é Adriana o nome, eu acho, a secretária daqui, eu falei que eu estava proposto a dar palestras para formação e para capacitação, tanto do Programa de Saúde da Família, como dos agentes comunitários. Eu acredito Olha, que muito maravilha. nisso. Porque quem é que vai lá na ponta e pode identificar uma doença, ou um sinal de uma doença, e referenciar para o atendimento? São até os agentes comunitários, está entendendo? De saúde, como o programa de saúde. Então, a gente tem doenças que são prevalentes na primeira infância, temos doenças que são prevalentes da adolescência à fase adulta e temos as doenças que são prevalentes no idoso. Então, por exemplo, uma criança, o grande problema hoje da criança que a gente sabe é a respirador bucal, né, daquele que dorme de boca aberta, que vive de boca aberta, ou que tem crises recorrentes de amidalite, de adenoide e tal. Já na fase de adolescente e adulto jovem, vem muito isso, o desvio de septo, umas sinusites, que é devido a esses problemas estruturais, e talvez numa certa fase de idade, pelo estresse, não sei o quê, muitas queixas de labirinto, do sono e tal. Aos professores, são as queixas da voz. E no adulto a gente tem as doenças naturais do envelhecimento, né? São o equilíbrio, né, sobretudo, e a audição, certo? Então a gente vai com isso, em cada faixa vai ter as prevalências. Essas são as mais prevalentes, mas tudo é importante. Tem nada que não seja importante, né? Quando Deus nos fez para a gente sermos perfeitos. Mas tudo que tiver diferente da normalidade, eu acho que tem que ser pesquisado. Tudo que incomoda não é normal. Às vezes o médico reclama, confunde o que é urgência e o que é emergência. Emergência é aquele que tem risco de vida, ou como gosto de chamar hoje, de morte. Já a urgência é aquele que está incomodando. E às vezes assim, mas o paciente tem uma besteirinha e veio. Sim, mas estava incomodando. Isso. E aí ele vem até de madrugada, se está incomodando muito. E se está incomodando, é melhor que venha para que não vire uma urgência. Isso, não é emergência. Ou emergência, perdão. Exatamente. Cuidar logo da urgência para que ela não se transforme numa emergência. Olha, nós passaremos a noite inteira conversando. Estou muito à vontade aqui com vocês. Vocês são muito simpáticos e muito gentis comigo aqui. Adoro esse pessoal, todo mundo aqui de Currais Novos. De Currais Novos, nós que agradecemos. E assim, muito obrigada mais uma vez. E eu gostaria que você ficasse à vontade para as considerações finais. Eu deixo aqui esse recado de que, inclusive, eu estou já em entendimento com o atual secretário estadual de saúde, né, para a gente ver a possibilidade de a gente poder também realizar cirurgias do SUS dentro do hospital regional. Então, com isso, facilitar as pessoas da região e ter realmente não apenas um tratamento clínico, mas que quando tiver cirurgia possa também resolver aqui perto de casa e na sua região. Ai, que maravilha, uma bênção, Pedro. Muito obrigada, gratidão por todos os Currais Novenses e cidades circunvizinhas, por você estar nos presenteando com esta 9ª unidade, tá? Muito obrigada de coração. E nós ficamos por aqui. Próxima semana nós vamos voltar com a cardiologista infantil e muita coisa boa também para você. Até lá, fiquem com Deus. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.